Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 4, Seja um canal da graça de Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, Habitação de Deus no Espírito. Terça-feira, ler com a oração Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A independência do homem e a aliança de Deus com Abraão. Na igreja somos, a maioria, gentios, e os gentios são chamados pelos judeus de incircuncisos. Essa circuncisão é feita na carne por mãos humanas. Deus a instituiu quando fez aliança com Abraão. Para entender melhor esse ponto, vejamos o que levou Deus a chamar Abraão e fazer aliança com ele. No primeiro capítulo de Gênesis, vemos a criação de Deus em 6 dias. No 6º dia, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, versículo 26. O homem, feito do pó da terra, recebeu o sopro de Deus e se tornou alma vivente, capítulo 2, versículo 7. O sopro de Deus formou o espírito do homem. A única coisa terrena no homem é seu corpo. Antes da queda, o homem vivia pela palavra de Deus. O que Deus falava, o homem executava, e assim ele vivia satisfeito. Deus lhe havia dito que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Contudo, no 3º capítulo de Gênesis, a serpente enganou Eva, oferecendo-lhe a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, versículo 5. O problema do homem não é que, de repente, ele pecou e fez coisas ruins, mas que a serpente lhe ofereceu a capacidade de ser como Deus. Essa capacidade constitui um substituto de Deus. Esse é o verdadeiro problema. Adão e Eva aceitaram a oferta de Satanás e, a partir daí, Deus perdeu o homem. Esse passou a ter capacidade de julgar as coisas sem Deus, mas essa independência o levou à morte. Por causa da desobediência do homem, o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a morte que passou a todos os homens. Romanos 5,19. Com a queda, o homem passou a ter a capacidade de discernir proveniente da árvore do conhecimento do bem e do mal, que substitui a direção de Deus. Ele hoje toma decisões e age por si, em vez de depender de Deus. O ser humano é tão enganado pela própria capacidade que por séculos tenta viver por si mesmo. Também entre os cristãos, ainda há muitos que pensam ter a capacidade de fazer coisas à parte de Deus, mas a capacidade humana é muito limitada. Precisamos depender da palavra de Deus que nos dá direção e alimento. Veja o exemplo de Caim. Ele cultivou a terra e ofereceu a Deus o fruto de seu esforço, achando que isso lhe agradaria. Contudo, foi rejeitado por Deus. Capítulo 4, versículos do 2 ao 5 do livro de Gênesis. O capítulo 6 de Gênesis descreve como a situação piorou. Os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens por mulheres, gerando gigantes. A maioria dos estudiosos concorda que esses filhos de Deus são anjos caídos, que deixaram seu estado natural, Judas 6, e se uniram às mulheres. Os gigantes gerados dessa união se tornaram seres híbridos, metade humanos, metade anjos. Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Se essa mistura continuasse, a raça humana seria extinta. Além disso, a violência, o pecado e a maldade se multiplicaram na terra. Deus não pôde tolerar essa situação e julgou a terra enviando o dilúvio, mas poupando a família de Noé, capítulo 7, versículo 1. Não muito tempo depois do dilúvio,
Um bisneto de Noé, chamado Nimrod, se estabeleceu como líder sobre os homens, provavelmente dizendo-lhes que não precisavam mais temer a Deus nem o castigo de outro dilúvio. Foi a partir daí que a cidade e a Torre de Babel foram construídas, originando a Babilônia. Essa declaração de independência dos homens com relação a Deus continua até nossos dias. O governo humano, controlado pelo príncipe deste mundo, Satanás, oferece poder, dinheiro, prestígio, fama e, com isso, controla os poderosos do mundo todo. Foi Nimrod quem introduziu a idolatria, afastando os homens do Deus verdadeiro. Eles substituíram a Deus pelos falsos deuses, adorando-os e oferecendo-lhes sacrifícios para que os ajudassem em coisas sobre as quais não tinham domínio, como o clima para produzir cereais, impedir inundações, etc. A partir daí, todas as nações da terra se tornaram pagãs. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que ele sujeitasse e governasse a terra por meio da autoridade divina. Entretanto, todas as nações se afastaram de Deus e se voltaram para os ídolos. Deus então chamou Abraão e fez com ele a aliança da circuncisão, visando obter um povo diferente. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O significado da circuncisão, a aliança que Deus fez com Abraão, é mostrar ao homem que ele não deve confiar na carne, mas sim depender exclusivamente de Deus e de sua palavra para viver. Vivamos sempre no Espírito, pois os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Pergunta de hoje: qual é a raiz, a fonte dos problemas da humanidade? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.